5 de setembro de 2022, esta é a segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus. Mais um dia nós nos reunirmos na presença do Senhor para meditarmos as maravilhas de Deus em nossa vida. Nós vamos meditar nesta segunda-feira a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, 1 Coríntios capítulo 5, versículos do 1 ao 8. Irmãos, é voz geral que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade, e de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis inchados de orgulho, ao invés de vestirdes luto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede? Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei como se estivesse aí entre vós, esse tal que tem procedido assim. Em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu espiritualmente reunidos, com o poder do Senhor nosso Jesus, entregamos tal homem a Satanás, para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vós vos gloriais sem razão. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento. Pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, uma palavra bastante dura, Paulo dirige à comunidade de Corinto. Um membro da comunidade está vivendo com a madrasta, uma aberração, algo inconcebível, algo inaceitável para a moralidade cristã. Nós podemos analisar, meus queridos, hoje em dia, tantas outras situações semelhantes acontecem em nosso meio, no seio comunitário ou dentro das nossas próprias famílias. Situações que muitas vezes nós não escolhemos, situações que muitas vezes não foram as situações que nós planejávamos. E acontece no seio familiar. Paulo é severo, lançai para fora, lançai fora o fermento velho para que sejais uma massa nova. É uma palavra muito radical, ou seja, nos desvinculemos de tudo aquilo que não pertence a Deus e que é do desagrado de Deus. Ora, mas se assim procedermos nas nossas vidas, nós lançaremos a nós mesmos fora. Não é verdade? Quantas coisas em nós estão do desagrado de Deus?
Sejamos sensatos e sinceros. A palavra de hoje é dura. No fundo, o que ele está dizendo? Porque ele, como o apóstolo responsável espiritualmente por aquele povo, por aquela porção da igreja que é a comunidade de Corinto, ele tem de ser firme. Vocês precisam se desvincular do fermento velho, ou seja, vocês precisam se desvincular das situações que não agradam a Deus. Nem que seja um processo gradativo, um processo lento, mas vocês precisam perceber o que agrada a Deus e o que não agrada. E não adianta mentir para si próprios. Não adianta. Nas nossas casas, nas nossas famílias, às vezes até onde convivemos no trabalho, tem muitas situações que nós percebemos isso não é do agrado de Deus. Não é fácil ser cristão hoje em dia. O que cabe a nós? Não nos deixarmos contagiar do que não faz bem. É isso. E quando o padre fala não nos deixarmos contagiar pelo que não faz bem, eu não quero dizer que eu tenho que deixar de conviver. Porque às vezes a gente tem, por exemplo, quem é pai, quem é mãe, às vezes é o próprio filho que está numa situação irregular. Às vezes é a própria filha que está numa situação que não agrada a Deus. E aí, vai dispensar? É claro que não. Seu filho, mesmo estando em estado de graça ou estando em estado de pecado grave, continua sendo seu filho. Você tem que assumir isso, seu filho, você tem que cuidar, você tem que rezar por ele até o fim da sua vida. A questão é que nós possamos discernir o que agrada a Deus e o que não. E o que de fato não agrada a Deus, mas que às vezes acontece próximo de nós temos de entregar para Deus pela oração, pelo silêncio, mas entregar a Deus. Não deixar que as coisas que não agradam a Deus se tornem normais para nós. É só olhar para nós mesmos, né? O padre já falou uma vez, vou falar novamente. Não sejamos hipócritas. Quantas coisas em nós ainda precisam ser aperfeiçoadas, precisam ser amadurecidas, precisam ser edificadas em nós? Tem muita coisa em nós que não está no ideal do cumprimento cristão, conforme o Senhor assim nos espera de nós. Tem muita coisa em nós. O que a gente vai fazer? Vai se matar? Vai arrancar de nós? Não. O primeiro passo é você tomar consciência. Essa situação na minha vida precisa amadurecer. Talvez não seja hoje nem amanhã, mas seja depois de amanhã ou até no fim da vida, mas precisa amadurecer. Eu acho que é esse o caminho. É esse o caminho. Perceber o que agrada o Senhor, o que não agrada. Não fechar os olhos. Não tentar mentir para si próprio. A gente sabe muito bem o que é moral, o que não é. O que é do agrado do Senhor, o que não é. Que Deus nos dê a graça, começando por nós, de vivermos a sua vontade, nem que seja num processo lento de conversão, mas que Deus nos dê a sua graça. Também nas nossas casas, famílias, na vida daqueles a quem amamos e que às vezes tomam um rumo que nós pensamos, nossa, podia ser diferente. Que Deus haja. Esse é o nosso desejo. Meus queridos, Deus nos ama. Temos em nós muitas coisas para nos convertermos, para mudarmos em nós. Muitas, muitas, muitas. E o que nos estimula é saber que Deus nos ama. E que Ele está junto de nós. Debaixo de uma paciência eterna, nos esperando, nos ajudando, nos amadurecendo, nos empurrando adiante quando nós voltamos para trás. Deus está junto de nós. Nós não estamos sozinhos. Uma palavra dura hoje. Tire o fermento que está velho e põe fermento novo. Olha, forte a palavra. Mas é a radicalidade do evangelho.
a radicalidade da proposta da Boa Nova de Cristo. A coisa é séria, mas ainda nós somos tão pequenos, não é verdade? Por isso, hoje o padre quis partilhar essa leitura para mostrar quão firme é a proposta da vivência da palavra de Deus e quão frágil nós somos, nossas famílias ainda são, os nossos amigos ainda são. Por isso que o nosso pedido seja: Senhor, tenha misericórdia de nós, começando por nós e daqueles a quem amamos. Nós não merecemos o céu, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ajudai-nos a nos converter. Meus queridos, um forte abraço nesta segunda-feira e que esta semana seja uma semana repleta de alegrias, repleta da presença do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre: Deus está no comando de tudo.